arte é tão legal, tão legal. Arte é tão legal, legal. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, legal. Ei, Juvenal, vamos para nossa revisão. Isso aí sim é que é legal. É nóis. Deixa eu colocar o violão pra gente. Eu tô sempre falando isso, acho que eu vou já decorar. Tá bom? Beleza, a gente tem que estar tranquilo, tem que estar feliz, né? Tem que estar aí. A gente viu um pouquinho aí, relembrar aí a história e a evolução do teatro. Gente, o teatro é um assunto que, assim, caberia aí também umas 10 aulas para a gente falar de todos os detalhes. Mas a gente está vendo aqui os principais, tá bom? Começando aqui, ó, com o teatro e a troca, né? A interação do teatro na cidade. Olha só, uma encenação de uma peça de teatro na Idade Média, tá vendo? Olha, eles levavam esse carro, construíam esse palco aí, né? E começavam a chamar o povo e aí ia acontecendo toda a encenação, tudo certo. Então vamos lá. Na Idade Média, a cidade foi transformada em espaço teatral. E, posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades e ganhando os palácios. O que quer dizer isso, né? É que alguns espetáculos eram tão interessantes que os dirigentes, né, os monarcas, passaram a contratar, não, você pode fazer uma apresentação para nós? Uma certa vez eu passei por uma situação assim, eu estava num show, assim, num barzinho, no shopping, e foi passando um grupo de pessoas aí pararam e perguntaram se a gente podia depois dali fazer um outro show lá no condomínio. E aí, entendeu? Situação desse tipo aí, como que aconteceu aqui várias vezes aqui, e aí passaram a fazer também apresentações teatrais nos palácios, né? Ou seja, o teatro nos espaços abertos são importantes porque auxiliam ressignificação da própria cidade, né? Porque a cidade participa, vê, entende, dependendo da história até começa a refletir sobre a vida, a própria vida. Na segunda metade do século XX, o teatro voltou a ganhar os espaços abertos, como ruas, parques e os edifícios não projetados para esse fim. Ou seja, isso aqui de ir para os palácios cresceu tanto que até foram construídos esses edifícios especiais, né, como o nosso Palácio das Artes, projetados especialmente para as pessoas irem assistir espetáculos teatrais, né, apresentações musicais e tudo mais. E o teatro de palco? O palco é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É isso aqui, essa parte aqui onde os atores estão. Essa outra parte aqui é a parte onde as pessoas ficam, a plateia, o público, tá? Quase não há interferência externa. A plateia deve permanecer em silêncio para não atrapalhar o acontecimento teatral, tá? Então, esse tipo de espetáculo no teatro, casa fechada, tem educação e fica em silêncio, não faça barulho, não converse com as pessoas para não atrapalhar o espetáculo e as pessoas que estão assistindo não perder ali o foco, né? Até a metade do século XX era comum edifício teatral também utilizado como cinema. Passa a ser uma sala de espetáculo, né? E, atualmente, poucas cidades possuem espaços para receber espetáculos de outras cidades produzidos para o palco, porque, às vezes, o espetáculo exige tanta luz, tanta maquinaria, né, que o teatro é simples, não tem.
Então, o palco italiano é um dos espaços para as artes cênicas. Esse tipo de palco aqui, tá? Tem assim, toda a estrutura e ele entra para lá e recebe o espetáculo. O teatro popular de rua é uma arte híbrida, mistura tudo, ó. Teatro, dança, música e circo, com várias linguagens artísticas acontecendo. E sua origem aí, de onde é que vem isso aí? Passa lá pelos rituais da pré-história, as criações dos gregos, né? Percorrendo castelos e cidades medievais, chegando até os dias atuais. O espaço onde acontecia tudo, a rua e o público segue os atores e participa da encenação que tem por linguagem a intervenção urbana. Quer ver um exemplo? O nosso teatro ali da Semana Santa, não é isso? E por último aqui, nós temos aqui a arte circense, onde o circo, em seus espetáculos, buscam a simplicidade e a singeleza da cultura popular com bonecos, teatro, tudo serve para contar história, né? O boneco funciona como se fosse uma máscara. E músicas que possibilitam a interação com crianças e adultos. Show? Então, aqui a gente fecha com a nossa aula de revisão, né? Tirando as dúvidas, solucionando. E agora vamos partir para solucionar atividades em sala, tá? Rapidinho a gente volta. Vamos lá. Opa, nosso coração ali, ó. Tchuc, 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 tchuc. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. É só ler direitinho que as coisas acontecem. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades. Essa palavra aqui, itinerante, tem a ver com ir por um itinerário, né? Por vários locais. Hoje o show vai ser em Porto Velho, o próximo vai ser em Vilhena, o outro vai ser, entendeu? Vai seguindo um roteiro assim, tá? Essas companhias circenses costumam integrar, olha só, vários tipos de artistas, malabaristas, contorcionistas, mágicos, palhaços e outros personagens que buscam divertir e surpreender o público. Olha que contexto maravilhoso, hein? Diante desse contexto, a história do circo brasileiro está associado ao quê, gente? Vamos ver. Então, sua vez aí, tá? Eu tenho uma sugestão de resposta para você e que você já pensou, já respondeu. A sua resposta pode ser até baseada nessa daqui que eu estou mostrando, tá? A história do circo no Brasil está associada à história da família de artistas que vão de cidade em cidade, né, montando a sua lona e dos espaços que estão ali disponíveis, fazendo a alegria dos moradores da região. Hoje em dia está mais organizado, tá? A prefeitura, você tem que se dirigir à prefeitura e conseguir um alvará para poder ocupar aquele espaço lá. Tem um terreno baldio. Não é só chegar e botar o circo, não. Tem que ter a autorização, tudo organizadozinho, né? Paga uma taxinha ali e aí o circo pode armar sua tenda e fazer o espetáculo, né? Às vezes tem animais no espetáculo, né? E tem o Globo da Morte, né? Com os motociclistas girando lá. São várias e várias possibilidades, tá? Vários cantores começaram no circo, né? E agora vamos para outra atividade, né? Vamos decolar para o futuro, tá bom? Vamos lá, nessa questão de número 2 de 2019, temos o seguinte: em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar
um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado, autor, tá? É bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças de forma geométrica no palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem de súbito se ver banhados de luz com os canhões, quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado. Buzinas de carro, sirenes, apitos, trechos de jazz, música, né? Bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas. Então, olha aí, gente, um novo tipo de apresentação aí, ó, que exige um teatro de altíssima capacidade aí de som e tudo mais, tá? Isso é o contexto ainda, tá? Vamos lá. A descrição que a gente acabou de fazer, que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman, representa uma forma de fazer teatro marcada pela... Então aqui você lê, veja aí direitinho, tenha cuidado, brincadeira, tenha cuidado, extremo cuidado, tá? E vá vendo aí o que, leia de novo, tá? O contexto lá, para você ver se tem a ver com a subversão, né, dos elementos tradicionais, se é uma visão idealizada do mundo, uma representação da vida real. Daqui a pouco eu vou falar adaptação dos novos valores da burguesia, valorização espetacular do ideal humano. Vamos ver aí dessas alternativas, o que você acha que se encaixa mais no que a gente acabou de ler, tá? Então, reflita, leia, interprete, entenda que cada vez mais você vai adentrando nessa maneira atual que nós temos, né? Então, olha só, representa uma forma marcada pela subversão de elementos tradicionais da narrativa teatral. Quer dizer o seguinte, a narrativa, ela não é tradicional, muito pelo contrário, ela renova totalmente a maneira mais comum, mais usada de fazer a narrativa, de contar a história teatral, tá? Da maneira teatral. Então, isso aí é o que o Foreman busca no seu trabalho, ok? Então, precisa que você leia com mais cuidado. Tem questões desse tipo aí, gente. É necessário você ter uma leitura mais cuidadosa, voltar, entendeu? Talvez até deixar ela para fazer por último, né? Para responder por último. Toda vez que você for participar de um concurso, de alguma coisa, tenha essas estratégias aí prontas para usar. Beleza? Beleza de crise. Aqui na questão de número 3, vem lá do Enem também, tá? Analise a imagem a seguir. Então você está vendo aí meio que uma apresentação de rua, né? Palhaço, não sei o quê e tal. Não vou interferir, não. Analisa. Tá aqui, está dizendo aqui que é uma apresentação da história Romeu e Julieta, pelo grupo Galpão, né? Então, como é que eles estão contando essa história aí, dessa maneira aí toda aí? Então, vamos ver. Esse espetáculo Romeu e Julieta aí, apresentado pelo grupo Galpão, a principal razão pela qual se infere, se entende que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua, é o fato de que... né? Então, vou ler isso aqui, tá? Vou dar essa cancha aqui.
é o fato de utilizar figurinos com adereços cômicos, empregar elementos circenses de atuação, na atuação, excluir o uso de cenário na ambientação, negar o uso de iluminação artificial, dispensar o edifício teatral para a sua realização. Vários deles têm a ver aí, tá? Mas a gente vai ver qual é que dá mais certo com a contextualização, né? O primeiro texto lá, a fotografia. Então, a razão pela qual se entende que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de dispensar, não ser dentro de um edifício, né? É na rua. Então, por isso que a gente de cara já entende, né? Já entende. Também não tem cenário, não tem o quê? Iluminação artificial. E aí vai, tá? Mas a questão aqui para nós, a questão de número 4. Então, eu vou colocar para você essa criação aí. Olha só, cuidadosamente, tá? Diante do aprendizado, durante a aula, crie uma pequena peça teatral com 2 até 4 personagens, tá? Personagens. Insira vários contextos de acordo com a realidade de cada estudante, tá? Então você vai criar uma história, pode ser uma história baseada. Deixa eu comentar aqui, fazer um breve comentário, tá? Você vai criar uma história com aquele negócio, aqueles 5 passos, né? O encontro, a apresentação, aí vem o conflito, algum problema, que aí depois tem um momento lá que as pessoas vão conversando, a história vai caminhando e aí chega na conciliação e o final. Essa história pode ser sobre um dia de aula, pode ser sobre alguma coisa que vocês assistiram, pode ser sobre a sua vida pessoal também, né? Cuidado, né? Mas você pode se usar como personagem, pode criar uma história, contar a história de alguém, mas aí você cria a sua pequena peça. Eu vou mostrar para vocês uma peça criada aqui, mas só para você ter uma ideia, assim, não precisa de jeito nenhum seguir essa mesma ideia. Você pode até parodiar assim, mas tenha criatividade e inteligência no uso das ideias. Mostra lá, que eu vou mostrar para vocês, olha só. Um exemplo aqui. O palco da floresta. Então, usando a própria floresta como palco, aí com as personagens Laura, Carlos, Dona Marta. Né? Então, cada personagem você tem que definir direitinho quem é, o que vai fazer. Laura vai ser uma atriz apaixonada, fundador de um grupo de teatro em Rondônia. O Carlos é um jovem ator e cheio de entusiasmo e ideias inovadoras. E Dona Marta é uma espectadora idosa, moradora da região e amante das artes. Quer dizer, uma pessoa que sempre vai. Então está aqui a Laura, como ela vai agir, né? O Carlos também. Tudo isso você tem que definir, tá? O que vai fazer, como é que vai entrar, o que vai falar. Tá bom? Vou deixar para vocês aí, ler com cuidado, interpretar e definir aí começo, meio e fim. Ok? Leitura, gente. Aqui nós temos também um material complementar onde você vai ter acesso a mais informações, tá? Sobre o artista de circo. Está tudo integrado, tem tudo a ver. E a gente termina a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Tchau!